tradução ainda melhor. Então eu vou, talvez até fique diferente de algumas, mesmo da Almeida Corrigida Fiel, né? Vamos ler aí os versos 1 e 2, inicialmente. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora vamos aí ao verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. São esses versículos, por enquanto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós entregamos a Ti esse momento que temos preparado e separado para estarmos juntos em torno da Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a disponibilidade de reunir num local com liberdade e, ao mesmo tempo, termos uma palavra aberta e termos um céu aberto sobre nós. Damos graças a Ti, Senhor. Temos a Tua palavra e temos Teu Espírito em nós, que nos conduz em toda a verdade. Guia-nos nessa noite, aqui nas nossas reflexões acerca de Tua palavra, que ao refletirmos acerca dela, nós possamos ser guiados pela luz que o Teu Espírito nos fornece, para que meditemos nela com uma mente guiada pelo Teu Espírito, dirigida por Teu Espírito, para a honra e glória do Teu nome, nosso amado Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de, nessas 3 sessões que teremos aqui, hoje e amanhã, compartilhar com os irmãos acerca de um assunto que temos aqui nesse capítulo 8 de Romanos. Aliás, esse é o grande capítulo 8 de Romanos, né? Onde nós encontramos tanta coisa, né? E parece que essa carta, você vai subindo em vários degraus, né? Então parece que os 7 primeiros capítulos são 7 degraus, né? E você chega nesse capítulo 8, você tem esse platô, esse ponto mais acima, né? E então no 9 você desce, 10, 11, até chegar de novo à base das coisas, né? Mas o capítulo 8 é o ponto mais alto dessa carta. Irmãos, aqui nós temos muitos ensinos, muito ensinamento, muita riqueza, aliás. Porque esse capítulo, ele nos fala acerca, assim, tem tanta coisa, mas eu gostaria de destacar aqui que ele nos fala acerca da vida cristã. A vida cristã, nós sabemos, é, assim, uma coisa muito grande. Não é, assim, uma coisa simples ser cristão, claro. Nós sabemos que, eu quero dizer com isso que não é uma coisa simples, no sentido que envolve mais do que você ser uma boa pessoa, mais do que você fazer as coisas certas. É claro que um cristão deve fazer as coisas certas, mas a vida cristã não consiste nisso, em simplesmente fazer as coisas certas. E eu penso que esse capítulo 8 tem tanto a nos ensinar sobre isso. Nós vamos tocar nessas 3 sessões aqui, então, em algumas coisas que eu gostaria de chamar de os pilares básicos da vida cristã. E com base aqui, claro, nesse capítulo 8. Né? E nós vamos denominar aqui eu quero tomar uma frase emprestada do Antigo Testamento, que está lá em Provérbios capítulo 9, verso 1. Tá? Os irmãos lembram, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Então eu gostaria de dar esse nome, as 7 colunas da vida cristã. Nós sabemos que lá em Provérbios 9, a sabedoria é Cristo Jesus, que começa a ser descrita no capítulo 8.
Então, ele já edificou a sua casa. Aliás, ele segue ao longo da história edificando a sua casa. Mas já edificou no sentido que ele já tem, ela já está pronta. Nós estamos sendo chamados para participar disso. Né? Disso que ele está fazendo. Ele já lavrou as suas 7 colunas. As 7 colunas que sustentam essa casa. E eu não quero, com isso, reduzir o capítulo 8 e dizer, olha, você só vai encontrar 7 colunas da vida cristã aqui. Tá? Tem mais colunas. Mas eu quero destacar essa, aproveitando essa frase lá de Provérbios, capítulo 9. Né? Bom, e, como eu já disse, então, esse capítulo, a vida cristã é muito grande, e esse capítulo 8 nos mostra, de fato, a grandeza da vida cristã. Por isso nós queremos meditar aqui em algumas coisas, né? Os irmãos penso que já estudaram assim a carta aos Romanos, já estiveram ocupados com ela de algum modo, mas a carta aos Romanos é a mais completa e mais perfeita apresentação do Evangelho que nós temos na Bíblia. Em Efésios, os irmãos sabem, você tem a verdade da igreja estampada ali. Esse é o assunto. Agora aqui você tem algo um tanto mais amplo, porque aqui o Evangelho vai ser completamente exposto, e esse capítulo 8 é como se fosse um resumo da carta aos Efésios. Porque aqui nós temos toques da grandeza que você vai encontrar na carta aos Efésios. Então, por isso, esse capítulo 8, ele é tão grande, tão importante. E a carta aos Romanos, assim, que nós temos aí, como essa grande apresentação do Evangelho, né? Você tem aí a entrada da vida cristã, você tem aí a caminhada da vida cristã, e você tem o objetivo da caminhada cristã. Então, entrada, caminhada e objetivo. Se você vai do capítulo 1 até o capítulo 7, nós temos o que pode ser chamado de a porta de entrada para a vida cristã. Esse é o acesso para essa vida, né? E nós não vamos nos ocupar com esses 7 capítulos, né? Porque não é o nosso propósito. Eu quero apenas dizer que esses 7 capítulos, eles se resumem numa palavra apenas. Essa palavra é fé. Aparece 25 vezes aqui, aliás, 38 vezes em toda a carta aos Romanos, e 25 vezes nesse trecho, capítulo 1 ao capítulo 7. E a fé aqui nós sabemos, não é qualquer fé, não é aquilo que os homens chamam de fé. A fé aqui é a fé que procede de Jesus Cristo, cujo conteúdo é a justiça de Deus plenamente satisfeita na cruz de seu Filho. Esse é o conteúdo até o capítulo 7, que podemos resumir. Quando nós chegamos no capítulo 8, ali nós temos aquilo que é a verdadeira natureza e grandeza da vida cristã. Ou seja, aqui nós temos a grandiosa descrição dessa vida com o V maiúsculo que nós recebemos. E eu quero enfatizar essa expressão vida, porque essa palavra, quando aparece, especialmente aqui na carta aos Romanos e também em todo o Novo Testamento, o Espírito Santo vai usar uma palavra grega para diferenciar daquilo que nós conhecemos como vida, né? Você tem a vida biológica, que em grego é bios, você tem a vida da alma, que é a psique, né? Essa palavra aí, e você tem essa vida com V maiúsculo, que é a vida de Deus, que em grego é zoe. Você não vai encontrar um dicionário grego dizendo que zoe é a vida de Deus. Não. Isso vai encontrar apenas vida. Mas se você estudar o contexto dessa palavra, como o Espírito Santo a utiliza, você chega a essa conclusão. É como aquelas duas palavras famosas, logos e rema, lembra? Então tem alguns que vão dizer assim, não, mas logos e rema não tem diferença, é palavra e palavra. Claro. Qualquer dicionário grego que você for olhar, o que é logos? Palavra. O que é rema? Palavra. Mas se você for estudar o contexto, o modo como o Espírito Santo usa essas duas palavras, você notará que o Espírito Santo faz uma diferença no contexto, ou estudando o contexto dessas palavras. Então é o caso da palavra vida, como zoe aqui. Zoe sempre é a vida de Deus. Você vai perceber. Aliás, procura um dicionário grego, né? Agora nós temos aquele Eastword, né?
aquele programa lá que você pode consultar as palavras no original, você vai lá e você fica em dúvida assim, será que o português e o inglês traduziram corretamente, né? Será que a palavra amor, por exemplo, aparece tantas vezes mesmo como está em português? Aí você quer saber de agape, que é a palavra em grego, o amor de Deus. Você vai lá e clica agape no programa e vai te dizer quantas vezes exatamente aquela palavra aparece no texto bíblico. É exatamente o que acontece com a palavra vida, né? Então você vai estudar o contexto e você vai perceber, cada vez que ela aparece, ela está falando dessa vida superior que nós recebemos quando cremos. Então, nós recebemos essa vida que é grandiosa e nós fomos trazidos para ela. É isso que o Novo Testamento nos ensina. Bom, vamos falar aí da primeira coluna. A primeira coluna da vida cristã que nós encontramos nesse capítulo 8 de Romanos é que essa vida aí, aqui diz agora, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a primeira coluna é assim, essa vida é uma vida de união com Cristo. Esse é a primeira coluna, o primeiro pilar da vida cristã. Essa vida é uma vida de união com Cristo. Aliás, esse é o primeiro efeito da habitação do Espírito Santo em nós, nos trazendo para essa união com Cristo. Então você tem essa frase aqui, que certamente os irmãos sabem, né? Essa frase aí, os que estão em Cristo Jesus. E eu penso que os irmãos sabem, né, que essa frase é tão cara no Novo Testamento, tão preciosa no Novo Testamento. Mais de 200 vezes. Se não me engano, se não me falha a memória, 220 vezes o Espírito Santo vai usar essa expressão em Cristo, em Jesus, nele. Porque isso é tão precioso. Agora, claro, isso é tão básico. Isso é muito básico. Né? Cristo Jesus não é apenas, então, uma pessoa divina, mas ele também é um terreno. Ele é uma posição para a qual nós fomos trazidos pelo Espírito Santo. Ele fez essa obra, ele nos conduziu, ele nos trouxe aqui. Por isso você vai encontrar essas expressões, então, em Cristo, nele. Irmãos, é uma frase tão simples. Tão simples. Eu lembro quando eu estava estudando teologia, né? Irmãos, essa frase não existia. A gente não tinha noção do que era isso. Passava por cima. Porque... qual o significado disso? É só em Cristo e nele. Ponto, não tem mais nada. Uma frase tão simples. Mas nós sabemos que ela é uma doutrina cardeal do Novo Testamento. Não é, assim, uma frase solta aqui no meio. Bom, o Espírito Santo produz, então, esse em Cristo, né, nos coloca em Cristo, produz uma união vital nossa com o Senhor Jesus. Os irmãos lembram daquela frase, 1 Coríntios 6,17, que diz, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. E é exatamente isso que aconteceu. Nós fomos ajuntados com o Senhor. Aliás, a nossa tradução, eu não lembro como diz a atualizada, né? Mas aqui em Almeida diz assim, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Então dá a entender que você fez um esforço para se ajuntar. O que se ajunta, como se isso partisse de você. Na verdade, é muito interessante que o verbo ajuntar aqui, no texto original, ele não está na voz ativa. Que você então faz um esforço, entende? Não está na voz passiva. Qual o significado disso? Não foi a pessoa que ativamente se juntou com o Senhor. Antes, tem o sentido que o que é unido ao Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Portanto, isso é diferente, não é? O que se une e o que é unido. Porque o Espírito Santo me uniu a Cristo. Não fui eu. É óbvio que há a minha responsabilidade, mas foi obra do Espírito Santo. Ele me uniu ao Senhor. Portanto, dentro de nós, né, uma união foi estabelecida entre Cristo e nós, e entre nós e Cristo. Nós fomos feitos um com Ele. Irmãos, isso é maravilhoso. E eu enfatizo aqui, quem foi o agente
que nos uniu na prática ao Senhor, formando um mesmo Espírito com Ele, o Espírito Santo. Isso certamente você já ouviu, porque isso é tão básico na vida cristã, mas às vezes eu tenho a impressão que nós julgamos algumas coisas tão básicas, e elas são básicas sim. Mas nós quase que pejorativamente falamos, mas isso é tão básico, isso eu já sei, isso... Mas irmãos, nós vamos tomar cuidado com isso. De não, assim, o modo como nós lidamos com essas coisas, com coisas tão simples como essa. Porque dessa verdade, ou desse fato, tudo mais procede. Porque se isso não é algo bem estabelecido, se isso não é uma coluna na nossa vida, na nossa caminhada cristã, irmãos, nós estamos assim em perigo. Porque isso é uma grande verdade. Aliás, esse é um fato notável que nós temos aqui nas Escrituras, muito especialmente aqui nesse capítulo 8 de Romanos. Essas palavras que se repetem, né? Então, nós temos aqui uma palavra, várias, aliás, mas uma das que se destacam aí, é a palavra Espírito, né? Como sendo o Espírito Santo. Né? Quando nós ensinamos os irmãos a estudarem a Bíblia, né? O começo desse aprendizado é você notar as repetições que há no texto bíblico das palavras. Isso é um exercício básico. Né? Então, claro que você vai descobrir isso lendo muitas vezes o mesmo texto. Né? Uma leitura rápida ou uma leitura apenas não vai fazer com que você perceba essas coisas. Né? Mas se você ler esse texto pausadamente, várias vezes, essas palavras começam automaticamente a saltar no texto. Uma delas é a palavra Espírito, que aparece só no capítulo 8, 19 vezes. E notem, esse capítulo 8 tem 39 versículos. Então você vai encontrar a palavra Espírito Santo aí, quase em 50%, né? Aí em 50% dos versículos, né? 19 vezes. E você percebe que o Espírito Santo não apenas está citado, mas é como que esse ser divino, né? Essa terceira pessoa da divindade, ele liga, é como um fio de costura passando assim e ligando todo o capítulo. Porque, de fato, o capítulo 8, alguém já disse assim, ó, que o capítulo 8 de Romanos é o capítulo do Espírito Santo. Porque, de fato, ele é o agente do Pai e do Filho trabalhando em nós. De modo que tudo brota, né, e está centralizado nessa questão do Espírito Santo. E com isso nós chegamos na segunda coluna dessa casa edificada pela sabedoria, que é Cristo. E a segunda coluna vem a ser uma vida no Espírito. E é o que nós temos aí no versículo 2, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esse versículo, ele tem uma grandeza majestática, né? Porque você tem aqui algo extraordinário. É claro que esse verso 2 aqui está na minha cabeça, no meu espírito, assim, por alguns meses, porque eu estava compartilhando exatamente essa frase aqui, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Isso aqui é extraordinário, porque ele é a resposta para o capítulo 7, para a pergunta cravada lá no capítulo 7, verso 24. Qual é a pergunta? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você percebe, porque você vem lendo Romanos 7, me permitam entrar um pouquinho só aqui, né? Eu espero não perder o meu rumo aqui, né? Mas olha só, o capítulo 7, quando você lê esse capítulo com atenção, você começa assim, ó. Você vai lendo, vem lá falando da história, que a mulher tal está ligada ao marido enquanto ele vive e tal, e Paulo usa isso para fazer essa alusão com a lei, né? O modo como estávamos relacionados com a lei e tal. Mas aí começa a andar, e de repente toca em nós. Porque chega ali e diz assim, por exemplo, lá pelo verso
lá pelo verso 12, assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Tal, logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. E aí você já, opa, está chegando em mim, né? Está tocando em mim. A fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. E através do mandamento, da lei de Deus, o pecado mostrasse a sua cara, a sua verdadeira cara para nós. E é muito interessante, porque ele vai falando a lei espiritual, aí vem, mas eu sou carnal. Vendido sou o pecado. E, irmãos, se nós somos sinceros, nós falamos assim, é isso mesmo, Paulo? É assim que eu sou. O texto continua descrevendo, olha o 15, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. E aí você, mas é isso mesmo. É a minha descrição, é a descrição da minha vida, é a descrição da minha experiência. Aí vem, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Nossa, isso aqui, assim, é um desespero. Você começa a entrar em desespero. E você continua lendo esse capítulo 7, como tentando achar a solução, porque você fala assim, aqui está a minha descrição. E aí a coisa vai, né? Não vou mais me deter ali, mas chega lá no verso 24, aí quando Paulo fala assim, miserável homem que eu sou, você grita junto, eu sou exatamente assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, essa pergunta aqui do verso 24, ela vai ecoar. Aí você vai para o verso 25, você fica meio assim, o que ele quer dizer com esse verso 25 exatamente? Porque você esperava a resposta no verso 25. A resposta. Miserável homem que sou, tá bom. Amém, é isso mesmo, mas agora? O que eu vou fazer? Aí, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, no entendimento, sirvo a lei de Deus, mas na carne, a lei do pecado. Fala, não, peraí, como assim? Você fica meio, escuta, Paulo, como assim? Termina, irmãos, sem uma resposta que resolva a questão. E aí, originalmente não tem divisão de capítulos, nem versículos e versículos. Aí vem, portanto, notem que isso é conclusivo, né? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tal. Já vimos esse ponto, rapidamente. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei do pecado e da morte foi citada lá no verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, 7:23, né? Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E aí depois você tem essa expressão de novo ali, a lei do pecado, no verso 25. É claro que isso não é a lei de Moisés, não é a lei de Deus, mas isso é uma lei. Eu descubro que em mim existe uma lei em ação. Qual é a saída? Qual é a resposta do Espírito Santo? Qual é a resposta de Deus para nós? Capítulo 8, verso 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, qual é o assunto de Romanos capítulo 8? A grandeza da vida cristã. Como é a vida cristã? É uma vida no Espírito. Não é uma vida na lei de Moisés. E não é uma vida debaixo dessa lei do pecado e da morte. É uma vida no Espírito. Como ela começa? Depois que eu passei pela porta de entrada. Fui posto pelo Espírito em Cristo. Fui unido a Cristo pelo Espírito Santo. Fui juntado.
o contexto lá do 1 Coríntios 6, né, vai dizer o que se ajunta com uma mulher, uma meretriz, como diz no texto lá, né? Para ilustrar, e vai ilustrar essa questão, aí vai dizer, mas o que se ajunta, ou o que é ajuntado ao Senhor, é um espírito com Ele. E então começou essa vida nova. Como é essa vida nova? Qual é a natureza dessa vida? É uma vida no Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, essa frase, esse fato melhor, ele é um contraponto ao que Paulo vinha tratando nos capítulos anteriores, quando falou da lei de Deus e quando falou agora no capítulo 7 da lei do pecado e da morte. Então, até a cruz, nós sabemos, havia a dispensação da lei, a economia da lei. E lá naquela economia, lá naquela antiga dispensação, Deus tinha um modo de lidar, Deus tinha um modo de tratar com o gênero humano. E o modo de tratar era através do princípio governante da lei dada ao povo de Israel. Agora nós sabemos, a lei de Moisés não poderia trazer uma colheita positiva para Deus. E não poderia trazer uma colheita positiva para Deus, porque o texto mesmo vai dizer que ela estava enfraquecida pela carne, como diz aí o verso 3, o verso seguinte. Né? É impossível a lei, porque ela estava enferma, enfraquecida pela carne. Então esse enfraquecimento da lei é um enfraquecimento que vai impedir que Deus tenha aquilo que Ele requer, aquilo que Ele quer do homem. Isso porque no homem tem uma outra lei em ação. A lei do pecado e da morte. Que é o que nós vimos aí anteriormente. É por isso que sob a lei, o homem sincero diante de Deus, quando o homem tem noção disso, ele só tem um clamor. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí tem aquela discussão, mas esse capítulo 7 aqui, é um crente ou um incrédulo? Irmãos, jamais poderia ser um incrédulo. Porque ninguém chega nessa luz. Isso aqui é luz, clareza, revelação, entendimento. Ninguém chega nesse ponto sem que o Espírito Santo primeiro lhe tenha iluminado. Então esse é o Paulo depois de Cristo. Depois do encontro com Cristo. Porque isso aqui, irmãos, é parte da caminhada cristã. Aliás, quando nós chegamos nesse nível de crise, isso aqui é uma crise. Porque é o encontro consigo mesmo, né? Quando nós chegamos nesse ponto, é porque nós avançamos na caminhada. Você saiu da porta e entrou. Seguiu em frente. Porque aí você chega a essa conclusão. Antes você só via a sua carga, né? Tudo que aconteceu lá atrás, aquela coisa e tal, seus problemas. Mas agora você descobre que tem um opositor dentro de você. E você não poderia descobrir isso senão pelo Espírito Santo. Então a lei não poderia produzir aquilo que Deus esperava, aquilo que Deus queria do homem. A lei não poderia produzir os requerimentos, né? Atender aos requerimentos de Deus. Mas agora há uma dispensação nova. Algo, aliás, completamente novo, que foi introduzido tal, algo que nunca existiu antes. Então, quando você chega na dispensação anterior, com a lei de Moisés, o que temos lá? Tudo é exterior. Porque Deus tem um modo de atuação ali, um jeito de atuar, um modo de falar. Tem, assim, o jeito de Deus lidar com o homem, tratar com o homem, é diferente. Então, por isso que lá naquela antiga dispensação, você tem características próprias, você tem estágios próprios, e o Senhor vai conduzindo o seu povo. Como o Senhor vai conduzir o seu povo através da lei? Levá-los ao desespero. Eles deveriam ter chegado ao desespero. Senhor. Aliás, alguns chegaram, né? Davi foi um deles, por exemplo. Depois, lá nos dias de Neemias, você vai encontrar aquele remanescente, com aquela oração de Neemias. Tá? Senhor, nós pecamos. Nós pecamos. Porque eles são confrontados. Quando Esdras lê a lei, lembra?
são confrontados com seus pecados, choram, se desesperam. Aquilo foi o modo de Deus lidar. Agora, claro, aquilo não produziu plenamente o fruto que Deus queria. Aliás, a lei chegou a dizer mesmo, isso é muito interessante, né? Quando você vai ler, você está lendo lá os 5 primeiros livros de Moisés, né? Você chega em Deuteronômio. Aliás, Deuteronômio parece que ele tem umas partes do Novo Testamento lá junto, das falas do Senhor, das falas de João, das cartas de João. Porque é interessante que lá é dito que o homem deveria amar a Deus. Sabe, no meio de todo aquele assunto do tabernáculo, dos sacrifícios, daquilo tudo, o Deus Todo-Poderoso pede amor do seu povo, irmãos. Que eles deveriam amá-lo. Não amar assim de qualquer jeito. Com todo o seu coração. Com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Você já pensou nisso? Falando para aquele pessoal que saiu do Egito e seus filhos, que passaram pelo deserto, amar a Deus. Vocês devem amá-lo com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Olha, irmãos, isso aqui é como dizer para uma pessoa, você vai carregar, você põe 613 quilos de pedras ali, e você fala assim, você vai pegar e vai levantar esses 613 quilos de pedra. 613, estou usando esse número inteiro aí, porque nós temos na lei de Moisés 613 mandamentos. Aqueles 10 se desdobram em mais 603. 603 mandamentos. Então, por isso estou usando essa expressão, 613 quilos de pedra. Então, é interessante que, assim, aqueles 613 mandamentos são uma grande carga que Israel tem. Aquilo é muito difícil. E é difícil porque Deus diz assim, ó, é de todo o coração. É de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Você está entendendo o nível do requerimento de Deus? Né? Então, isso é muito alto. O Senhor falou tem que ser assim, o Senhor dá detalhes do jeito que vai levantar as pedras, o jeito que vai levantar aquele conjunto de 613 quilos de pedra, vamos colocar assim. O Senhor diz como deve carregar, como você vai se movimentar para você levantar aqueles 613 quilos. E não bastasse isso, apareceram aqueles especialistas em carregamento de pedras, que iriam e acrescentaram mais detalhes sobre como carregar aquelas pedras. E aí aqueles detalhes de como levantar as pedras viraram leis complementares. Eu estou falando do tempo dos fariseus. Lembra que o Senhor disse que eles atavam fardos pesados nos homens, que nem mesmo eles estavam dispostos a carregar aquilo? Nem os 613 e nem as que eles inventaram. Mas eles impunham aquilo para as pessoas. É interessante, tem um atleta islandês de levantamento de pesos, né? Em 2020, esse rapaz conseguiu levantar até aqui, até as suas coxas, 501 quilos. Até aqui. Né? São 3 modalidades. Né? Eu estou sabendo disso, que nós temos um jovem lá em Curitiba, que ele está fazendo esse esporte, né? E ele já conseguiu levantar até os joelhos aqui, até as coxas, 280 quilos. Tá? Ele vai participar de um campeonato tal e vai tentar 300 e tantos quilos. Mas notem, né? Eu estou usando isso apenas para ilustrar, né? E reconheço também que essa é uma comparação muito simples com a lei de Deus e seus 613 mandamentos, né? Mas essa é a carga. Não adianta você cumprir 612, é 613 ponto. E assim, de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Porque o cumprimento desses mandamentos deveriam ser a expressão do amor deles para com Deus, uma expressão de amor para com Deus. Então notem que todas as regras da lei, elas são voltadas para um comportamento exterior. Então elas exigem uma conformação a um padrão. Por isso vocês têm todo aquele sistema do culto da antiga dispensação, e tudo tem a ver com coisas externas. Tudo era visível. Nada interior, tudo visível. Porque a vida sob a lei era uma vida de práticas externas.
E se alguém consegue cumprir algumas coisas, nossa, isso lhe trazia assim, uma enorme satisfação, porque, e nós sabemos, esse era o coração, em especial dos fariseus. Você acha que eles cumpriam os 613? Que nada, qual nada, eles cumpriam lá uma parte daquilo. E eles ficavam tão satisfeitos, tão felizes com aquilo, que dava a impressão que eles tinham cumprido tudo. E nós sabemos também, por estudarmos a Escritura, que a lei de Deus é espiritual, a lei é santa, aqueles 613 mandamentos, lembra? Paulo diz que a lei é espiritual, santa, justa e boa. E nós sabemos também de todo o valor espiritual que está por detrás delas, porque elas são sombras das coisas celestiais, mas a lei não podia aperfeiçoar ninguém. Então, eu não quero seguir aqui, mas estou apenas mostrando assim esse caráter exterior da lei e toda a exigência que havia, né? Paulo usou os 7 primeiros capítulos para falar sobre as exigências da lei, sobre essa realidade da lei. Agora, quando nós chegamos na nova dispensação, que é esse espaço de tempo entre a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda do Senhor, nós temos agora também nessa nova dispensação características peculiares e exclusivas. E a principal dessas características é que essa dispensação na qual estamos, ela não é assim um mero movimento externo, como foi o anterior. Nós temos sim sinais externos, mas essa nova dispensação, ela é um movimento essencialmente interior. Em outras palavras, é um movimento espiritual. Porque é um movimento de dentro para fora. Primeiro acontece aqui, e então se manifesta exteriormente. Essa é a ordem da nova dispensação. Muitos irmãos, né, muitos dos irmãos vieram, acredito que aqui também, né, todo lado nós encontramos isso, mas vieram de um cristianismo baseado em obras. Você tem tanto o cristianismo romanista, né, quanto o cristianismo protestante. Né? Você tem, dentro do protestantismo, você tem várias vertentes, né, em que aí você vai encontrar um cristianismo baseado em obras. E aí tem todo um aparato exterior, um sistema de conformidade àquele sistema, né, ou aquela estrutura. E, claro, que a orientação que há na nossa carne, no campo da religião, é assim, ó. O que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte nisso? Nós sempre estamos, irmãos, isso está no nosso DNA. Nós estamos atrás do que fazer. O que eu tenho que fazer nisso? Por isso, o verso 8, aqui do capítulo 8, vai dizer que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque agora, tudo, e estar na carne é assim, ó, é estar na energia da carne, nas ideias da carne, na mentalidade da carne, na inclinação da carne. Porque agora é tudo espiritual. No sentido de que tudo tem a sua origem dentro de nós. Tudo procede dessa vida, com V maiúsculo, que foi implantada em nós. De modo que o cumprimento da vontade de Deus, agora, na nova dispensação, não é um fardo. Não é uma coisa com a qual eu tenho que lutar agora. Aliás, o Espírito Santo nos diz, os seus mandamentos não são pesados. Não são 613 quilos de pedra. Pesados de carregar. Não. Os seus mandamentos não são pesados. Por quê? Porque essa é uma nova dispensação. Aconteceu algo aqui dentro. De modo que todas as demandas para o Filho de Deus sempre surgem, sempre partem de uma realidade interior pré-existente. Algo foi feito aqui dentro. Isso é assim porque o Espírito Santo nos introduziu aí nessa nova ordem de coisas inteiramente nova. Se você preferir, nós podemos dizer assim que nós somos introduzidos nesse novo terreno, porque Cristo é um terreno também. Para onde nós fomos mudados para esse terreno.
Nós saímos de um terreno, de um deserto, né? Que não produzia nada, infrutífero. Um deserto seco, árido, tal. Nós somos trazidos para esse terreno, para essa Canaã que é Cristo. Por isso Canaã na Bíblia também, olhando para aquele contexto lá, representa Cristo. Fomos trazidos para essa terra boa, fértil e abundante, que é o bendito Filho de Deus. E aqui, aquilo que Deus requer será produzido, vai acontecer. Porque agora você tem esse espírito de habitação que está em nós individualmente. E, irmãos, esse espírito de habitação está em nós. E ele trabalhará em nós até que nós entendamos que não haverá progresso espiritual sem que ele trabalhe, nós vejamos a sua obra acontecendo em nós. E isso é tão básico, tão fundamental, mas sabem, irmãos, básico, fundamental e essencial. E quero acrescentar ainda, nós saímos muito facilmente dessa posição. Quando nós nos apercebemos, ou mal nos apercebemos, nós saímos desse terreno, que é Cristo. E nós começamos a construir alguma coisa naquele deserto de novo. Cada vez que nós estamos fazendo algo que é na nossa carne, nós estamos construindo algo no deserto. Novamente. E tentando fazer com que o deserto floresça, produza alguma coisa. Essa vida na carne, né? É exatamente como a terra amaldiçoada pelo Senhor. Irmãos, a carne faz parte dessa terra sob maldição. Não há remédio, não há cura, não há restauração, não tem melhora, só tem degradação. Então tudo o que eu preciso está em Cristo. Isso nos leva para a terceira coluna da vida cristã, que é uma nova constituição do nosso ser. E esse é o que nós encontramos aí no verso 9 e no verso 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é o fundamental. Né? Verso 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O dom do Espírito que nos foi dado por ocasião da regeneração que experimentamos fez com que nós fôssemos transformados em novas pessoas e também, claro, transportados para um novo terreno. Mas eu quero destacar essa expressão, transformados em novas pessoas. Há uma linguagem, ou vamos usar a linguagem lá de 2 Coríntios 5,17, que lá diz, os irmãos conhecem bem esse texto. Assim que se alguém está em Cristo, nova criação é. Algumas Bíblias colocam nova criatura é. Né? Mas a melhor tradução é nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? A palavra que nós temos aqui para nova criação, em grego é a palavra kainos. Né? Você vai encontrar essa palavra quando o Senhor fala assim, ó, de uma nova aliança, lembra? Uma nova aliança no meu sangue. Essa palavra nova é kainos. Quando você vai encontrar também a expressão Novo Testamento no meu sangue, também é kainos. Kainos de Aseque, o Novo Testamento. Essa palavra nova não é nova assim como nós, né? Estamos acostumados, porque a língua grega é uma língua muito precisa. Né? Então, o Espírito Santo usa essa palavra exatamente para dizer algo. Tá? A palavra kainos indica algo que nunca existiu. Algo total, algo inédito. Não é cópia de alguma coisa. Não é assim, vamos fazer uma nova cadeira. Não. É um tipo de cadeira que nunca existiu.
Não é só joga fora uma cadeira velha, compra uma. Não, não tem nada a ver. Uma coisa totalmente nova, totalmente diferente, que não tem similar aqui. Então, uma tradução literal poderia ser assim, ó, uma nova e diferente criação. Isso é o significado de nova criação. Uma nova e diferente. Já indicando que isso nunca é a velha criação melhorada. Não é a velha criação melhorada. Não é o homem iracundo, né? Agora ele passa por uma sessão de terapia num grupo dos irmãos. E os irmãos ajudam esse homem a se controlar, a dominar o seu mau gênio, o seu gênio iracundo, a sua ira. Não, irmãos. Não é maquiagem, não é tratamento psicológico, não é tratamento psicanalítico de jeito nenhum. É uma nova e diferente criação. É algo novo no sentido de nunca visto. Nunca foi visto antes, algo inédito. E é isso que um homem em Cristo é. Ele é algo inédito. Nunca existiu antes. Por isso está tão separado de Israel, do povo de Israel, daquela dispensação, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É a distância entre o céu e a terra. Israel é Israel e igreja é igreja, e são duas coisas que, mas sabem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São naturezas diferentes, né? Novamente, isso é tão básico para a vida cristã, mas poderosamente determinante para a compreensão e para o avanço da carreira cristã. Porque se você acha que a vida que você recebeu é assim uma vida que você precisa melhorar, aperfeiçoar alguma coisa, fazer algum tratamento para que você mude as suas atitudes, isso não é a vida cristã. Isso é qualquer coisa menos vida cristã, porque a vida cristã é essa vida celestial, essa coisa inédita, crescendo em nós. Isso é a carreira cristã, a jornada cristã, a vida cristã. Irmãos, a causa do atraso no crescimento de muitos filhos de Deus recém-nascidos é porque boa parte deles imaginam que se trata deles mudarem de comportamento. Se trata deles se controlarem 1 mês, 2 meses, fazerem aqueles votos, né, de não fazer mais tal coisa. E alguns meios evangélicos ainda incentivam isso, né, levam a esse ponto as pessoas de fazerem aqueles propósitos, de não fazer mais isso, não fazer mais aquilo. Né? E, irmãos, a pessoa faz os planos, aquilo não dura 1 semana. Porque a pessoa nós sempre estamos sendo levados ao máximo, ao nível máximo da nossa tolerância com as coisas. Então se imagina um homem irado. Então a esposa teria que cooperar com ele, os filhos teriam que cooperar com ele, o seu patrão teria que cooperar com ele, né? O motorista do ônibus, sei lá, o mundo teria que cooperar com ele para que ele não se ire, para que ele mude o seu comportamento. Irmãos, isso não é vida cristã, isso é outra coisa. Então tem alguns grupos de irmãos que, quando eles se reúnem, parecem aquelas reuniões do AA, né? E eles falam, estou 1 semana sem me irar, né? E eles imaginam que eles estão progredindo, que isso é vida cristã. Não, irmão, isso não é vida cristã. Isso aí é o velho homem tentando mudar. Isso é o velho homem tentando fazer alguma coisa, né? E então esses filhos de Deus, né, sinceros, porque eles de fato veem essa situação, eles veem Romanos 7, se desesperam, e eles tentam fazer alguma coisa, porque eles imaginam que se trata deles mudarem de comportamento, a partir de quando professaram a Cristo, professaram a fé em Cristo e tal. Mas isso não é vida cristã. Isso é outra vida, é outra coisa, né? Então, o Espírito Santo, ele criou e constituiu em nós um novo tipo de ser humano. Irmãos, algo absolutamente novo. É assim que nós podemos definir a vida, essa vida com V maiúsculo que nós recebemos. Por isso ela é chamada, aqui no verso 9 do capítulo 8, de uma vida
no espírito, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. A vida cristã é uma vida no espírito. Claro, Paulo vai dizer se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito é o Espírito de habitação em você. Então, se ele é o Espírito de habitação, você não está na carne. A carne está ali presente, a carne quer agir, a carne quer reagir, mas você não está na carne. Você está no Espírito. É isso que o texto está dizendo. Você está no Espírito, porque é uma vida no Espírito. Então, notem bem, não se trata de nós decidirmos ser isto ou aquilo, se vamos agir desse jeito ou responder daquele outro jeito, no sentido de sermos boas pessoas cristãs, né? Não, irmãos. Não se trata também de fazermos isto ou aquilo, esse esforço, aquele esforço. Não, irmãos. Trata-se de que o cristão é um tipo diferente de pessoa. Eu deveria parar por um momento e isso não é trazer glória para mim, tá? Mas é me observar. Observar as minhas reações. Ou melhor, observar as reações da nova vida implantada em mim. Se você parar para observar isso, e tudo isso que eu estou falando for uma realidade, for real na sua experiência, você vai dizer assim, não fui eu. E todo elogio que vierem dar para você, né? Olha, parabéns, hein? Olha como se reagiu lá. Porque eu teria explodido. Foi Cristo Jesus. Em mim. Lembra quando Paulo diz assim, eu trabalhei mais do que todos. Mas não fui eu. Foi a graça de Deus em mim. É assim que nós falaremos. Porque eu reconheço imediatamente que definitivamente eu não sou assim. Essas coisas não são naturais em mim. Então não se trata de decisões, né? Fazer isso ou aquilo, não. Se trata de algo novo. Aliás, esse algo novo é o que a vida do Senhor, relatada nos 4 evangelhos, representa. A vida do Senhor é algo assim, era uma vida absolutamente nova, desconhecida por todos, era uma nova vida, uma nova criação. Assim era o Senhor Jesus aqui. Por isso, quando ele chegava, o que acontecia? As pessoas ficavam assim, né, com ele, porque ele era diferente. As suas ações eram diferentes, as suas reações eram diferentes. Ele atraía a atenção das pessoas, aliás, a diferença entre ele e as demais pessoas era gritante, saltava aos olhos, sem que ele dissesse coisa alguma. Lembra lá em João 8, quando aquela mulher flagrada em adultério é trazida, e eles dizem assim, vamos apedrejar. E aí a lei diz que é para apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Inicialmente não diz nada. Ele se abaixa e começa a desenhar no chão. Calmamente se levanta. Pode cumprir a lei. Mas deve tomar a pedra aquele que não tiver nenhum pecado. O que aconteceu? Todos foram largando as pedras e foram embora. E o Senhor vai lá atender aquela mulher profundamente humilhada ali, porque você só tem a mulher, cadê o homem, né? Uma mulher não adultera sozinha, cadê o homem? E o Senhor vai ali e diz, cadê os teus acusadores? Nenhum deles está mais aqui, Senhor, todos foram embora. E o Senhor levanta aquela mulher dali. Agora, se não quero ficar nisso, né? Se você segue no capítulo 8 de João, e João foca na vida do Senhor, né? Alguns pontos da vida, alguns episódios da vida do Senhor. Por isso ele não é um evangelho cronológico necessariamente, né? Porque João foca nas falas do Senhor, João foca nas algumas atitudes, em alguns fatos da vida do Senhor. E esse capítulo 6 fala muito disso, e o capítulo 8, então, você vai encontrar na sequência lá, depois dessa história da mulher flagrada em adultério, você vai encontrar as frases mais duras ditas pelo Senhor. Frases, olha só, o Senhor virou para eles e falou assim, vós não conheceis a mim, nem a meu Pai. Virou para os judeus e falou isso. Vocês não conhecem a mim, nem a meu Pai. Morrereis em vossos pecados.
a minha palavra não entra em vós. E outra, vós tendes por pai ao diabo. Já pensou? Virou para os judeus. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai. E uma última frase que eu quero citar aqui. Não sois de Deus. Você quer coisa mais contundente, mais terrível, mais dura do que essas frases? E então, entre essas frases, há uma delas que marca a grande diferença entre ele e as demais pessoas. Eu estou falando isso para mostrar aos irmãos a diferença entre a vida que nós recebemos, né? Essa vida celestial, isso que é algo novo, uma nova constituição do nosso ser, e aquilo que é a vida que nós herdamos de nossos pais, aquilo que nós recebemos, né, de Adão. Mas o Senhor diz assim, ó, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Irmãos, essa é a vida que nós recebemos. Essa é a vida de Cristo. Essa é a vida do Senhor Jesus. É a vida que nos foi repartida. Você pode dizer isso? De consciência tranquila? Tranquilamente? Você poderia dizer para o mundo, vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Esse deveria ser o nosso testemunho. Deveria ser uma expressão da nossa vida. Porque essa frase é só um outro jeito de dizer aquilo que Paulo fala em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque essa vida que Ele nos deu, é a sua vida que Ele nos deu. Portanto, nós temos aqui uma vida que não é deste mundo, trata-se de uma vida celestial, e essa é exatamente a constituição da vida que nós recebemos. É uma vida que veio de cima, ou da nova criação que somos. Então, assim, ó, resumindo essa parte, nós temos uma nova nacionalidade. As consequências dessa verdade, da nova constituição do nosso ser. Primeiro, nós temos uma nova nacionalidade. O que diz a Bíblia? Nós somos cidadãos dos céus. Não mais brasileiros, ou alemães, ou chineses, ou seja lá o que for. Isso tudo é nada. Vezes nada. Que é igual a nada. Não somos mais essas coisas, irmãos. Por isso é meio contraditório, né? Cristãos se envolvendo com o poder temporal, né? Eu não estou dizendo aqueles que são funcionários públicos, né? Estão lá. E os funcionários públicos trabalham lá para o Estado, né? Não trabalham necessariamente para este ou aquele, né? Mas, assim, nós não temos compromisso com isso daqui. Defender uma bandeira. Irmãos, que bobagem. Eu fico só imaginando os irmãos lá no primeiro século, né? Você sabe que cada movimento que tem hoje, né? Eu sempre fico imaginando o que Paulo diria para nós. O que Paulo diria disso? O que os irmãos diriam acerca disso? Você já imaginou? Você poderia imaginar os cristãos em Roma, depois da morte de Paulo, do martírio de Paulo e Pedro, quando aqueles cristãos foram jogados assim, as multidões aos leões. Você poderia imaginar aqueles irmãos organizando uma passeata de protesto contra a perseguição religiosa do Império Romano? Irmãos, você vai falar, não, eles jamais fariam isso. Por que não fariam? Não eram seus direitos? Não tinham cidadãos romanos lá? Como o próprio Paulo. Paulo era um cidadão romano, tinha um tratamento diferente. Tinha que ter um tratamento diferenciado. Mas, irmãos, eles não agem assim. Porque eles são cordeiros. Você entende? Como cordeiros, somos levados ao matadouro. É o que Paulo fala aqui mesmo, nesse capítulo 8.
Somos reputados como ovelhas para o matadouro, porque nós não somos daqui. Nós temos uma nova nacionalidade. Você sabe que na história, nós tivemos vários grupos de irmãos que deram um testemunho assim. Né? Um desses grupos são os anabatistas, né, do século XVI. E os anabatistas foram uma revolução muito grande no tempo dos reformadores, porque eles foram muito além daquilo que Lutero e Calvino e Zwinglio viram. Eles viram muito mais acerca da igreja, da vida cristã, e entenderam muito mais profundamente. Eles foram, irmãos, massacrados. Onde surgiu um grupo de anabatistas, a perseguição estava ao lado. Quem os perseguiu? Os católicos romanos e os seus irmãos em Cristo. Zwinglio, Calvino e Lutero. Zwinglio, Calvino e Lutero disseram: vocês são muito estranhos. Como assim vocês não querem nada com o Estado? Não querem se envolver com o Estado? Como assim? Porque eles são cordeiros. Eles têm uma nova nacionalidade. Eles são cidadãos dos céus. Olha, irmão, se nós levarmos isso a sério, nós poderemos olhar para as coisas que acontecem no Brasil, por exemplo, e termos uma noção e discernimento claro do que está acontecendo nesse país, e nós não tomaremos este ou aquele partido, este ou aquele lado. Porque nós teremos discernimento espiritual. Agora, você tem esses posicionamentos, essas aderências, né, a essas posições polarizadas e radicalizadas, né, porque, na verdade, você tem um cristianismo, vou chamar de cristandade, não quero nem saber, né, uma cristandade que perdeu a noção de quem é nessa terra. Então eles acham que eles estão aqui para mudarem o Brasil. E poderia dizer isso em qualquer nação do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nacionalismo conosco é uma bobagem. Porque não existe isso. Nós somos cidadãos dos céus. Nós sabemos que isso aqui vai acabar. Nós sabemos que isso aqui é um mundo. O Brasil é um mundo sob condenação. Os Estados Unidos da América são um mundo sob condenação. A República Federal da Alemanha é uma nação sob a ira de Deus. Sob condenação. Esse é o mundo, irmãos. E nós não temos nada com isso daqui. Sim, nós devemos orar por eles. Nós devemos orar para quê, irmãos? Para que eles nos façam prosperar? Não. Orar para que tenhamos paz. Porque é mais fácil pregar o Evangelho com paz, não é? É só por isso, é por causa da pregação do Evangelho, irmãos. Não é paz para que você possa trabalhar em paz, e enriquecer em paz, e dormir em paz. Não, é para que você possa andar por todos os lados, em segurança e em paz, para pregar o Evangelho. Porque a ordem que nos foi imposta é pregar o Evangelho. Então se imagina nós vindo para cá, né? Com o Antoniel, né? Viajamos aí quase 500 quilômetros para vir para cá. Foi uma viagem tranquila, muito divertida, né, Antoniel? Foi uma bênção. Mas você já imaginou uma viagem em que você, de repente, tem medo que na estrada alguém lhe assalte? Ou você vai enfrentar um grupo terrorista? Ou qualquer coisa parecida? E você terá que, cada pouco, irmãos, orem por nós, porque estamos agora, tem uma ameaça lá na frente. Irmãos, como nós viajaríamos tranquilos para pegar o Evangelho? Para edificar os irmãos, ajudar os irmãos? Então é mais fácil que tenhamos paz. Entendeu? Que as autoridades acertem no jeito de governar o país. É bom que eles acertem. Para que nós tenhamos paz para pregar o Evangelho. Ponto. Porque isso aqui vai acabar. Tudo vai acabar, irmãos. Isso não vai permanecer. Porque nós temos uma nova nacionalidade. Segundo lugar, nós estamos num novo terreno. Isto é, em Cristo, que já falamos. Nós temos uma nova pátria. A nova pátria, a nossa pátria está nos céus. Nós também temos uma nova terra.
junto com isso, uma nova terra que nos aguarda. Olha que coisa extraordinária. Irmãos, é isso que nós esperamos. Né? É muito interessante que algumas pessoas são muito idealistas e elas querem mudar o mundo. Né? E elas querem tentar fazer desse mundo a sua casa e um lugar melhor. E nós não precisamos fazer desse mundo um lugar pior. Óbvio. Né? Mas a nossa luta não é transformar esse mundo num lugar melhor. Nós como cristãos. Nós estamos aqui como alienígenas, sabe? Nós não somos daqui. Nós recebemos uma vida que não é daqui. E essa vida não milita por isso daqui. Por isso, às vezes eu me acho tão... Eu sei que nós devemos orar para as autoridades, mas eu falo assim, Senhor, mas o que eu vou orar mesmo? Né? Porque... Senhor, tá bom, que nós tenhamos paz. Né? Nos dá paz, então. Abençoa eles. Né? Como eu compartilhei outro dia com os irmãos em Curitiba. Né? Nós deveríamos orar assim, Senhor, abençoa os nossos governantes. Abençoa o presidente, os ministros, abençoa o governador do estado, ou abençoa os deputados, os prefeitos, entendeu? E mantenha eles, Senhor, bem longe de nós. Porque não queremos nada com eles. Eles que fazem o trabalho deles e ponto. Não queremos nada com eles. Porque a nossa vida não é daqui e está aqui. Não, irmãos, nós estamos aqui por um tempo. Então, fuja dessas coisas. Fuja dessas coisas. Porque se você tentar... Isso é um meio, aliás, de nós tentarmos ficar em casa no mundo, sabe? Em casa. Nos sentimos em casa aqui. Irmãos, esse mundo aqui é um lugar assim que é hostil a nós. Você não precisa nem abrir a boca. E você chega no ambiente e você já percebe a hostilidade no ar. Contra você. Porque... eles têm uma percepção, né, de que tem alguma coisa em você. Não é possível. E eles vão testando você. Ah, vem conosco em tal lugar. Né? Só para ver qual será a sua reação. Vem fazer isso conosco. Ah, vai ter um churrasco. Né? E o bobinho vai, né? E ele não percebe que ele está sendo cercado. Né? Ou como alguém falou assim, esse bobinho, né, cristão bobinho, se torna o campo missionário do mundo e não percebe. Não percebe o que está acontecendo. Então, não tente se sentir em casa aqui, porque se você tentar ficar em casa aqui nesse mundo, você estará prejudicando o seu testemunho. Em outras palavras, nós somos mesmo estrangeiros aqui. E estrangeiros, assim, que não querem de modo algum se aculturar. E nem tampouco ter cidadania daqui. Nós não queremos. Nós devemos ser como estrangeiros que têm saudades da sua terra e cujo sonho é retornar para a sua terra. Esse deve ser o nosso sonho. Então, nada para nós é definitivo aqui. Então, não planeje ser diferente. Não planeje dar a impressão que é diferente. Seja simplesmente aquilo que você é em Cristo. E naturalmente você vai estar marcado. A partir do seu novo nascimento, aliás, o diabo conhece você. Você já está marcado, né? Então é claro que ele cuidará sempre de criar esse ambiente hostil para você, né? E a primeira investida será através assim de uma pressão interna de dúvidas quanto à sua vida espiritual. Começa assim a batalha. Você é filho de Deus mesmo? Será que você é exatamente isso daí? Será que de fato você está em Cristo? Será que você recebeu essa vida mesmo? Então, primeiro, é essa pressão interna quanto à sua vida espiritual. Notem o que aconteceu com o primogênito. Me permitam usar essa expressão assim. Notem o ataque que sofreu o primogênito da nossa espécie. Quem é o primogênito da nossa espécie? Nosso Senhor Jesus. Lá no jardim, lá no deserto sendo tentado. Qual foi a frase? Se tu és o Filho de Deus. Isso é por dúvidas naquilo que ele era, de fato. Satanás não vai perturbar o incrédulo. Será que você é filho de Deus? Não vai nem dar atenção, né?
Não, a pergunta virá para os filhos legítimos. Se tu és o Filho de Deus, você é mesmo Filho de Deus? É para nós que virá essa tentação, né? Essa provação. Aliás, a natureza da tripla tentação sofrida pelo Senhor tinha esse propósito de demovê-lo de sua posição real de Filho de Deus. Pode notar lá no texto. Esse era o objetivo de Satanás o tempo todo. Aí é interessante que, derrotado, o inimigo parte para um ataque indireto. Satanás é derrotado no jardim. Perdão, no deserto. No jardim, Satanás venceu. Lembra? Gênesis 3. Em Mateus 4, ele é vencido no deserto pelo primogênito da nossa espécie. Amém. O nosso Senhor Jesus. Agora, depois dessa derrota, o que ele faz? Ele se esconde por detrás dos emaranhados dos relacionamentos humanos. E aí vem, irmão. Porque ele passa a usar todas as circunstâncias para demovê-lo dessa sua posição celestial. Ele faz isso através dos judeus incrédulos, através da família dele. Lembra? Da sua mãe e dos seus irmãos, que não creram nele, não criam nele. É surpreendente. Lembra aquela ocasião quando ele está pregando numa casa lá? E a casa está lotada de gente. E é muito interessante porque os parentes, a mãe e os irmãos chegam e ficam lá fora, no portão. E mandam alguém lá chamá-lo. Você nota que eles não entram? Eles não entram porque a casa está lotada. Eles poderiam entrar. Mas eles não entram porque eles não querem dizer. Eles estão dizendo assim, ó, nós não queremos nos envolver com isso aí não. Ó, esse daí, né? Acha que é o Messias. Então mandam chamá-lo. Lá dentro, né? Mandam alguém chamá-lo. Então note, irmãos, isso foi um modo de Satanás tentar demover o Senhor dessa sua posição celestial, através dos judeus incrédulos, da sua família, através dos gentios e através dos discípulos. Especialmente Pedro. Note que o último ataque através de Pedro foi nesse campo pantanoso, que é o campo das relações humanas. Olha, irmãos, sim, a igreja, ela é o lugar da comunhão dos filhos de Deus. É a comunhão, a igreja é a comunhão dos santos. Essa é uma expressão tirada da história de um credo, uma confissão de fé histórica, né? Creio na comunhão dos santos. Tá? O que é a comunhão dos santos? É a comunhão de Cristo. A comunhão dos santos é Cristo. Porque nós comungamos dele. E nós devemos nos relacionar, nós devemos estar juntos, nós devemos gastar horas juntos para pregar o Evangelho juntos, para orar juntos, para chorar juntos. Podemos rir juntos, comer juntos, viajar juntos. Mas sabem, irmãos, se Cristo não é a minha comida particular, eu sou um risco para essa comunhão. Porque facilmente acontece assim. Ó. Ontem nós chegamos aqui à noite e tinha alguns irmãos que vieram aqui e nós tivemos já um tempo maravilhoso juntos. Então nós vamos nos soltando. Nós somos assim naturalmente, né? Porque nós somos seres humanos. Então você começa a conversar com um, você já começa a perceber a pessoa, os seus gostos, os seus valores, e nós vamos interagindo, nós vamos trocando ideias, conversas, tal. Irmãos, agora isso foi um momento. Agora se imagina você passar uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10, 15 anos, 20 anos. Será que 20 anos nós passaremos assim, edificando uns aos outros? Falando de Cristo uns aos outros? Sim, nós teremos momentos assim, né? Mas sabem, irmãos, lamentavelmente, nós vamos entrando nesse terreno pantanoso das relações humanas e a nossa alma se levanta e nós começamos a nos relacionar com os irmãos nessa esfera da alma, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, e nós começamos a impor nossas vontades aos irmãos e nos relacionamentos individuais. Irmãos, nós começamos a trazer confusão para a comunhão dos santos e nós contaminamos a comunhão dos santos.
E nós até nos tornamos instrumentos nas mãos do inimigo para provar os irmãos, testar os irmãos. Irmãos, isso é uma coisa terrível. E nós transtornamos a casa do Senhor por causa disso. Então, é exatamente o que Satanás fez através dessas relações humanas do Senhor. Agora, perceba como ele age. Quando a mãe chega lá para a história do primeiro milagre, lembra? O que ele faz? Nós temos uma expressão para isso, né? Ele deu um corte nela. O que eu tenho contigo, mulher? Falou assim com a mãe. Se coloca no lugar de Maria, você não ficaria magoada, irmã? Mãe de Jesus, né? Você não ficaria magoada com ele? Depois quando em casa a gente conversa, tá? O que será que Jesus fez? Depois desse evento. Irmãos, o inimigo trabalha nessas relações e às vezes nós queremos e devemos querer sim a comunhão com os irmãos. Mas sabem, irmãos, tem uma expressão, uma palavra nos Salmos que diz assim, foi na casa de Deus, eu estou lembrando tanto do versículo aqui, que eu me achei em todo o mal. Às vezes nós achamos que o mundo é um risco, e é um risco. Mas às vezes, por causa dos nossos relacionamentos errados na casa de Deus, porque nós temos irmãos que não andam no Espírito, que não têm uma vida no Espírito, nós encontramos todo o mal entre nós. E transtornamos a casa de Deus, porque nós permitimos que aquilo que é da velha criação entre, se aloje lá. E nós começamos a avaliar os irmãos e julgar os irmãos pela nossa experiência de vida, pelas coisas que nós sabemos, sabe, por as coisas que nós aprendemos, as lições da vida. Aí você começa a olhar para um, mas aquele tem aquele problema, aquela irmã tem aquele problema, aquele outro. E como nós vamos nos relacionando e nos relacionando, chega o dia que você não vai guardar essas palavras consigo, você vai falar para alguém. Você viu a fulana? Você viu o irmão lá? Você viu o comportamento dele? E aí começa. Aí você já está contaminado. Aí você contamina mais um, que vai contaminar mais outro, que vai contaminar. É assim que as coisas acontecem. Quando nós vemos, nós temos um irmão já difamado por toda a Assembleia. Porque nós nos relacionamos, nós levamos o relacionamento cristão para esse campo pantanoso. Então, irmãos, vamos nos relacionar sim. Vamos andar juntos sim. Mas vamos andar juntos com essa vida. Com o V maiúsculo que nós recebemos. Porque essa é a nova criação. Nós somos uma nova criação. As coisas antigas, olha, ficaram para lá, ficaram para trás. Não vamos trazer de volta essas coisas. Deixa elas bem longe de nós. Bem longe, bem longe. Para que elas não nos impeçam de avançar. Nós vamos parar por aqui e vamos ter um intervalo, é isso? Senhor, te agradecemos mais uma vez, porque temos a tua palavra conosco. E o Senhor é um Deus que fala aos nossos corações. Siga falando conosco nessa noite aqui, no nome de Jesus. Amém.